Legal, pessoal, hoje eu separei uma listinha de filmes de terror para você assistir em dias quentes, se adaptar à nova realidade mundial de 35 graus, como tempo ameno, A Vingança do Espantalho. Frank De Felitta à frente da direção, primeiro de duas opções desse nome, a outra ele fez como escreveu romance e esteve à frente do roteiro, esse é papo para daqui 5 minutos, e é sobre acontecer nessa cidade pequena, quente pra caramba, perto do deserto, é um homem com necessidades especiais, problemas cognitivos, ele ajuda uma garota, o protagonista se chama Bubba e não é o Leatherface, hein, até provarem o contrário, uma garotinha de um ataque de cachorros é entendido mal, as pessoas atribuem um final bem cruel a sua vida e ele busca a vingança. Ele não está morto, ele volta como esse espantalho. É aí que o filme acontece. Coloquei algumas imagens para vocês e aquele olhar penetrante, assustador do espantalho com seus olhos claros, assusta mais do que o Jason lá no primeiro e segundo Sexta-feira 13. E é um filme que acontece, tem cenas durante a noite, inclusive o seu final bem forte, bem gostoso para o espectador, que a vingança tem seu complemento, mas é 70% durante o dia, um dos melhores filmes dos anos 80, dentro desse estilo, não é exatamente um slasher, é algo diferente, e eu gostaria de ter visto mais, que existissem mais filmes sobre espantalhos, né? É um tema que eu já falei sobre episódios de televisão, de séries de terror, mas filmes mesmo, tem uma... Pô, os que saem são orçamento baixíssimo, então Dark Knight of the Scarecrow é uma raríssima, é uma honra poder tê-lo assistido. Chamas da Morte, The Burning, outro filme de 1981, esse sim um dos melhores slashers dos anos 80, você pode encarar como o título em português Chamas da Morte, tem também Vingança de Cropsey, você escolhe aí qual que você quer aderir, e ele acontece nesse acampamento, o pessoal está se divertindo, contam essa história, essa lenda urbana sobre Cropsey, um homem que sofreu uma pegadinha cruel e queimou até a morte, é aí que estranhos ataques vão surgindo, envolvendo esse tesourão, uma das maiores armas do cinema de terror dos anos 80, bem gráfico, tem a infame cena do bote que acontece nesse laguinho que é horrorosa no sentido positivo e é um dos meus favoritos dentro desse cinema slasher. Se você por alguma razão não assistiu esse clássico, dê uma chance que você vai colocá-lo aí na listinha filmes para assistir todo verão. Midsommar, que no Brasil ganhou o subtítulo de O Mal Não Espera a Noite, Ari Aster, que dirigiu Hereditário, fazendo esse filme sobre eles chamam de solstício, esse é o nome? Me corrigiram, uma vez eu falei sobre Midsommar, e é um festival de verão lá na Europa, o pessoal vai, a garota vai com os amigos superando um evento trágico que aconteceu com seus pais e com sua irmã. A abertura desse filme é o ponto alto, ela é extraordinária, depois nós vamos ter a luz do dia, os eventos da história, essa história perturbadora, apesar de trazer uma boa direção, ótima ambientação, raríssima dentro desse estilo de filme, a sua correlação é com o Homem de Palha, claro, muito parecidos nesse senso de encarar cultos à luz do dia, mas eu assisti uma vez, talvez assistisse daqui uns 5, venha assistir daqui uns 5, 6 anos, mas não é de conforto, não é um filme que você sente tanto prazer em vê-lo, até por conta das cenas que ficam na nossa cabeça de bastante, bem gráficas e desconfortáveis, em especial do pessoal pulando daquela montanha, negócio com pedra, meu Deus, horroroso, mas é um bom filme de fato. Ele é bem longo, mas é uma duração que se justifica. Você não fica em momento algum entediado pelo que você está assistindo. Então, Midsommar, quer algo à luz do dia, calor, ali não parece estar tendo calor, é mais pessoal se divertindo e nessa seita satânica, não é satânica, é uma seita diferente. O Lamento, agora um filme da Coreia do Sul, outro filme bem longo, esse com alguns problemas em sua duração, é sobre uma cidade que passa a ser atormentada após a chegada de um homem ao lugar com coisas estranhas, ataques, pessoal que parece estar possuído, eles vão recorrer a um xamã
para tentar contornar toda aquela situação. A primeira metade desse filme é espetacular, é um nível de tensão, de medo lá em cima. A segunda metade eu não entendi sequer uma decisão, ele fica até pesado na questão de, sabe, você sente aquele tédio assistindo, as sessões intermináveis com esse xamã, alto pra caramba. Por que eu incluí esse filme pra assistir em dias quentes? Porque tem aquela chuvinha de verão, sabe, que mais queima a pele do que atribui algum refresco. Tá sempre chovendo, clima pra baixo. Eu gostei do filme, eu acho que é uma experiência positiva, mas é difícil fazer outras revisões exatamente por essa segunda metade. É um problema do cinema sul-coreano, às vezes eles exageram um pouquinho, falta a mão daquele produtor impaciente norte-americano que corta metade do filme, falta isso. Muita gente aponta o dedo e fala que eles são pessoas, o mal do cinema, mas não, muitas vezes eles salvam uma obra. Se tivesse 30 minutos a menos, hoje seria muito mais relembrado, mas eu lamento, eu acho que se você gosta do cinema sul-coreano, é uma passagem obrigatória, principalmente dentro do terror. Alucinações do Mal, mais uma opção dos anos 80, é sobre um homem que ele está nessa instituição psiquiátrica e ele consegue projetar alucinações ou mesmo seus pesadelos na cabeça de outras pessoas numa pegada bem realista. É uma trama difícil de ser compreendida, mas que vai ficando clara conforme nós avançamos pelas cenas. Com 30, 40 minutos a gente vai desvendando, ele começa achando que diabo tá acontecendo, mas aos pouquinhos não é nem muito assim, um Inception da vida, não, você vai entendendo tranquilamente, apesar de você perder uma cena, acabou, amiga, você vai ter que reiniciar o filme. Eu gosto dele exatamente por essa atmosfera quente. Ele lembra muito, na sua pegada cinematográfica, fotografia, o Viver e Morrer em Los Angeles, do William Friedkin, talvez um dos meus filmes favoritos de ação. Então, por conta disso, ele já tem um lugar especial no meu coração em relação ao cinema oitentista. Cenas com efeitos especiais ótimos, já que nós estamos numa pegada meio Carrie, a estranha, e bem gráfico em alguns momentos, gráficos no sentido positivo, né? Eu falei de Midsommar, que traz cenas que, meu Deus, você vira o rosto, aqui não, você quer assistir para ver a riqueza da construção de efeitos especiais da época. Então, Descender, passagem obrigatória dos anos 80. O que terá acontecido a Babe Jane, o dia a dia tortuoso de duas irmãs já na velhice. Elas tiveram o período de glória na infância, mas sempre com aquela rivalidade. Uma tá de cadeira de rodas, a outra tá cuidando dela e ela cuida daquela forma, né? Uma espécie de vingança pelos dias em que ela ficou sob a sua sombra na infância, adolescência, início da vida adulta. Bette Davis ao lado de Joan Crawford. Nessa época, Joan Crawford tava fazendo um monte de filme de terror. A Bette Davis não, fazia um aqui, outro ali, até que na década de 70 ela falou, não, agora minha carreira já tá no final, vamos angariar fundos financeiros fazendo um monte de filme de terror de baixo orçamento, e é um filmaço. É baseado num romance e tem a direção do Robert Aldrich. Ele é bem difícil de ser assistido, acontece todo dentro dessa casinha. Se eu não estou enganado, a ambientação é Los Angeles, ou seja, lugar quente. Tem o Victor Buono como parte do elenco, eu já falei sobre um filme que ele fez sobre serial killer. Ele está aqui interagindo com as irmãs nessa forma sempre tóxica. E é isso, para assistir uma vez na vida, porque ele termina, você fala, nossa, que filmaço, mas dá graças a Deus que você não precisa mais ver nenhuma dessas irmãs na vida. Um lugar silencioso, acontecendo nessa realidade pós-apocalíptica, futurista, no meio do mato. Você sai de casa, você não encontra uma árvore mais no mundo, mas de alguma forma, filmes futuristas pós-2010 só acontecem no meio do mato. É um dos segredos da sétima arte. John Krasinski à frente da direção e, como parte do elenco, Emily Blunt também, lindíssima, ótima atriz, e ele traz invasão alienígena. O pessoal não pode falar que você não perde a vida, essa jornada pela sobrevivência. Eu seria o primeiro a desistir. Você tirou a minha televisão, não posso mais assistir filme? Não, parei, vou falar e vou perder minha vida. Estou satisfeito. São 3 filmes, eu assisti o primeiro e o terceiro, que saiu em 2024, que eu fiz exatamente para trazer ao canal. Não é um filme ruim, até me surpreendi. Qualquer dia eu vou dar uma chance ao segundo exemplar. E é isso.
É isso, não é um dramalhão, quase é um terror dramalhão característico da época que nós estamos vivendo. Não é o meu estilo de filme, mas passa longe de ser um filme ruim. Maníaco do Olho Branco, obra do final dos anos 80, extremamente obscura. Donas de casa estão encontrando destinos cruéis nas mãos desse serial killer misterioso. Tudo que a gente tem durante a primeira hora de filme, essa câmera na primeira pessoa, o assassino tem uma pegada com os olhos de suas vítimas, ao mesmo tempo que esses crimes estão acontecendo, bem gráficos, é bom que se diga, você vai se... não é para todos os públicos, né? Entenda isso. Se você não gosta de filmes sobre serial killer, você não vai gostar de Maníaco do Olho Branco, mas ao mesmo tempo que essa trama está acontecendo, tem esse homem com sua esposa que ele é implicado como principal suspeito, e sua esposa por conta própria vai tentar descobrir a verdade. Muitas surpresas, os últimos 30 minutos perdem um pouco o charme, fica muito repetitivo depois da surpresa, quando ela é revelada, aí fica aquele jogo de tortura tradicional, mas estando dentro dos anos 80, uma obra diferente do que estava sendo lançado à época. O Enigma do Mal. Falei sobre filme perturbador, que não é para todos os públicos. Se você é mulher, faça esse favor à sua vida. Passe bem longe de O Enigma do Mal. Ele tem um roteiro, o filme que eu estava prometendo, do Frank De Felitta, e baseado no romance do Frank De Felitta, é sobre uma mulher que ela meio que se muda para uma pobre, se muda para uma nova casa com seu filho pequeno e passa a sofrer com assombrações. Só que essas assombrações lhe atacam de uma forma, violência contra a mulher daquele jeito, não quero utilizar a palavra aqui, mas é daquela forma. É uma assombração ali do mal, realmente. E esses ataques vão acontecendo de cada vez de uma forma mais intensa e mais frequente, ela tentando se livrar de qualquer forma. O pessoal acha que ela tá louca. Tem a Barbara Hershey, uma performance bem corajosa. Tem uma curiosidade que quem assistiu, eu tenho certeza que muitos não sabem, que as partes gráficas do corpo da Barbara Hershey eram tudo próteses, não era o corpo real dela. Isso é fantástico, porque eu assisti o filme, eu tinha na cabeça certeza que é o corpo da Barbara Hershey. Eu li nas curiosidades, não imaginava jamais a Barbara Hershey. Eu coloquei nessa lista porque ela sempre tá suando, um negócio, não há escapatória, essa casinha, realidade financeira, que você não pode alugar outra casa em outra cidade, tem que ficar ali, o pessoal tá querendo internar ela. Tem o Ron Silver no elenco, mais conhecido por ser o Al Pacino de Taubaté. O Al Pacino ou aquele Andy Garcia, muito parecido com esses dois atores, até no modelo de atuação do Al Pacino, ele que depois fez Time Cop nos anos 90 com o Van Damme também. E Barbara Hershey fez uma carreira em vários filmes, principalmente dentro do terror, foi o seu auge. E não recomendo para todos os públicos. Mulher, fuja, passe longe. Eu não assistiria novamente, para ser sincero. Jamais. Não me trouxe sensações positivas, apesar de trazer uma ótima história. Pelos Caminhos do Inferno, Waking Fright, em seu título original, a direção é do Ted Kotcheff. Não sei se é assim a pronúncia correta do nome dele. Ele dirigiu Rambo Programado para Matar. A trama acontece na Austrália, seguindo a vida desse professor que ele vive nessa cidadezinha, ele está de férias, ele vai fazer uma viagem até Sydney, se eu não estou enganado, e nesse percurso, a Austrália da década de 70, que era tudo deserto, não era nem mata, era tudo deserto, calor infernal, ele para nessa cidadezinha, chamada de forma apaixonada, né? Todo mundo ama, Yaba. Ele para lá, resolve interagir com os locais, e é aí que ele vai embarcar nessa pegada, bebida, apostas, caçadas a animais, paixões. É um inferno, é literalmente um inferno ganhando forma diante dos nossos olhos. É estranho falar, mas é filme de conforto, é o filme que você vai assistir e vai ter uma tradição anual. Eu recomendo, apesar de incluí-lo nessa lista sobre filmes quentes, assista no Ano Novo. Já está chegando a época, assista no Ano Novo, dia 31 ou dia 1, mesmo, assista, você vai se divertir, que você já vai estar lá na base dos aperitivos, da bebida alcoólica, vai contrastar com o que você está assistindo. Tem até o Donald Pleasence como parte do elenco. Tem aviso, infelizmente,
de animais, porque eles se utilizam de imagens reais de caçadas a animais. Essas imagens já existiam, essas caçadas já existiam, eles resolveram filmar para colocar na história ali, moldar os personagens, o que eles estão fazendo. Então eu jamais tento, por exemplo, eu esqueci aquele filme italiano, que eu não me lembro o nome, mas não vale nem a pena citar, que traz imagens reais. Não é legal, mas agora eu vou ser um pouquinho hipócrita e vou recomendar Pelos Caminhos do Inferno. Apesar disso, ele é um dos meus filmes favoritos dos anos 70. E assista, se você quer passar por cima desse tema, que se você não assistir, é legal, mas quer passar por cima disso, coloque na sua televisão, ele vai se concentrar ali, te trazer 2 horas de pleno entretenimento. Muito obrigado por ter assistido, chegamos ao final de mais um vídeo, vejo todos vocês daqui a alguns dias, poucos dias, tomara.